Quando o céu responde, o poder do coração quebrantado. O Todo-Poderoso não se move por palavras bonitas. Ele se move por um coração quebrantado. Há orações longas que não passam do teto, e há silêncios que rasgam o céu. Às vezes a gente chora, mas continua o mesmo. Outras vezes, sem uma palavra sequer, algo se parte por dentro. E é exatamente aí que Deus se aproxima. Porque Deus não responde à performance, Ele responde à verdade do coração. Chorar não é arrependimento. Essa é uma verdade que confronta a nossa religiosidade. Nem toda lágrima é emoção, nem toda emoção é transformação. A Bíblia conhece bem o choro vazio. Esaú chorou e não se arrependeu. Saul chorou e não mudou. Judas chorou, mas não voltou. Arrependimento bíblico não é emoção intensa, é mudança interior real. Às vezes, a pessoa chora, mas continua defendendo o pecado, continua justificando o erro, continua negociando a consciência, e o céu permanece em silêncio. Quando o coração se rasga em silêncio. Mas há outro tipo de dor, uma dor sem plateia, sem discurso, sem justificativa. É quando o coração se rasga diante de Deus e não sobra argumento, não sobra defesa, não sobra orgulho. Esse é o quebrantamento bíblico. No Antigo Testamento, o verbo quebrantar não significa apenas tristeza, significa esmagamento interior, rendição total. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel 2:13. Quando o coração se rasga, o céu não precisa ser convencido. O céu responde. Não é aparência, não é religião. Aqui está o eixo central de sua reflexão. Deus não se move por palavras bonitas, rituais bem executados, linguagem espiritual correta. Ele se move por verdade. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Salmos 51:17. Religião trabalha com forma. Deus trabalha com profundidade. É possível frequentar cultos, conhecer a Bíblia, usar o vocabulário certo e ainda assim nunca se quebrantar. Aparência convence pessoas. Quebrantamento move Deus. Salmos 34:18. O Deus que se aproxima. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Esse texto não diz apenas que Deus ajuda, diz que Deus se aproxima. Historicamente, Davi escreve esse salmo em um dos momentos mais humilhantes de sua vida, fugindo, frágil, sem aparência de rei. E é ali que ele descobre: Deus não se afasta do quebrado, Deus se aproxima. Deus não corre para o forte, corre para o abatido. Isso muda tudo, muda a forma de orar, muda a forma de voltar, muda a forma de recomeçar. O perigo de adiar o quebrantamento. Sua reflexão termina com um alerta, e ele é sério. Há corações feridos agora, há consciências em luta agora, e o pecado nunca avisa quando será tarde. Às vezes Deus fala por uma mensagem, às vezes por um texto simples, às vezes por um silêncio incômodo. Ignorar o quebrantamento é adiar a misericórdia, porque Deus sempre está disposto a perdoar, mas nem sempre o coração está disposto a se render. Conclusão. O Todo-Poderoso não se move por palavras bonitas. Ele se move por um coração quebrantado. Se essa mensagem falou com você, não endureça. Compartilhe, porque talvez ela alcance um coração ferido e ajude a resgatar uma alma do pecado antes que seja tarde. Digite: quebra meu coração diante de ti. No próximo episódio, vamos aprofundar a diferença entre remorso, culpa e arrependimento bíblico verdadeiro.